E aí, companheiros do YouTube, boa tarde. Estou aqui de novo para poder postar mais um vídeo sobre balística nas armas de ar comprimido. E hoje eu vou falar sobre um efeito que é exercido sobre os projéteis de forma geral, mas aqui nós estamos abordando os projéteis das armas de ar comprimido, e que é um dos que mais influenciam um disparo e o bom aproveitamento, o bom acerto desse disparo no alvo, que é o efeito que os ventos exercem sobre os projéteis na balística de modo geral, mas nós vamos falar de uma forma especial na balística de arma de ar comprimido. Aliás, os vídeos que eu tenho colocado abordam a balística nas armas de ar. Nas outras armas eles têm outros fatores, além dos que eu tenho falado, que vão agregando somatórios a mais no desvio do projétil. Pois bem, o vento ou os ventos, nós sabemos que eles não são estáveis. Eles não são estáveis na direção, porque ora eles estão soprando da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda, ora para cima, ora para baixo. Existem os ventos longitudinais, que são aqueles que vão na direção contrária à do projétil. O projétil está indo nessa direção, o vento está ao contrário dele. A longitudinal que vai a favor do projétil. Então tudo isso influencia muito um bom acerto na balística da arma de ar de pressão. Perdão, na balística das armas de ar comprimido. E esse efeito, ele tem um nome, tá? O efeito dos ventos sobre a balística, sobre os projéteis, ele tem um nome. Normalmente ele é chamado de efeito de deriva, porque ele faz o projétil derivar, perder direção, à medida que ele caminha em direção ao alvo. Nós sabemos, por exemplo, já falamos aí atrás aí, que a umidade, a pressão atmosférica, outros fatores mais, tendem a declinar o projétil. E os ventos tendem a derivar, a fazer o projétil ficar à deriva, tá? À medida que ele tem o seu percurso. Essa deriva, como eu falei, por o vento não ser uma coisa estável, nem contínua, nem na direção, nem na velocidade, essa deriva oscila a cada tiro que você dá. Mas nós vamos aqui abordar um aspecto que já é importante conhecer em relação ao efeito do vento nas armas de ar. E eu tomei aqui, por exemplo, tá, essa barrazinha de alumínio, só para exemplificar, porque é mais fácil eu segurá-la para fazer o vídeo mais de perto, mais enclosed, que segurar a própria arma. Só para exemplificar como se esse cano fosse o cano da arma. Então vamos considerar que essa barrazinha de alumínio ela fosse o cano da arma. O vento já começa na balística da arma de ar de pressão, na própria forma do projétil ser expulso de dentro do cano, que é através de vento, de ar comprimido. Então já existe uma ação do vento que atua na balística da arma de ar comprimido para expulsar o projétil aqui de dentro. Esse vento, quando você comprime a sua arma, seja por ação de mola, seja uma arma PCP que você carrega via bomba, ele tem uma temperatura diferente quando ele está dentro do comprimido, dentro da câmara. A temperatura do ar ali é diferente daquela que ele vai encontrar, que o projétil vai encontrar no ambiente externo. Então isso causa um choque térmico. E o choque térmico do ar, tá, que ele vai encontrar no ar, já produz um efeito no seu tiro, na balística. Por quê? Como o ar comprimido aqui é um pouquinho mais quente do que o ar comprimido do interior da arma é um pouquinho mais quente do que o ar que está do lado de fora, no ambiente externo. Essa diferença de temperatura vai fazer com que o seu projétil ele perca a longa distância estabilidade.
Então, na arma de ar, por isso que você acertar um tiro a longa distância é um pouco mais complicado, porque essa diferença de temperatura vai fazer com que o seu projétil perca estabilidade no ar. Como eu já falei em outros vídeos, existe o raiamento dentro do cano. A função destas raias que existe na arma é fazer com que o projétil gire em torno do próprio eixo, para que ele vença melhor a resistência do ar, ele tenha um arrasto melhor e ele também ande da melhor forma, sem desvios, né, sem variar em linha retilínea. Então essa diferença de temperatura já causa isso em arma de ar comprimido. A gente não sente muito aqui no Brasil, porque, como eu tenho falado, você pode aqui usar arma até 6 milímetros, mas nos países lá fora onde se usa até 9 milímetros e até outros calibres maiores, eles sabem que há essa diferença, e quando eles vão fazer os seus tiros, esses países mais frios ainda que o nosso, eles já fazem essa compensação, ou procuram fazer essa compensação para cada tiro que eles efetuam. Outro efeito que os ventos têm, como eu falei, é a deriva do projétil, é fazer o projétil derivar depois que ele sai da boca do cano, andar fora da trajetória que foi a sua visada. A sua visada normalmente é feita em linha reta e o projétil, ele às vezes não vai naquela linha, ele se desvia um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Por isso que existe em toda arma os mecanismos de ajuste de mira, onde você mexe para ajustar a mira um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Não é só para você zerar o seu mecanismo de pontaria, é para você fazer compensações de acordo com o vento. Então o vento, obviamente, que sopra, vou colocar aqui, vamos ver se dá para exemplificar aqui. O vento que sopra para a direita vai causar um desvio, uma deriva à direita do alvo que você está mirando. Então ele vai acertar. Se ele sopra para a esquerda, aqui no meu caso aí, perdão, falei direito, mas é para a esquerda, o seu tiro vai acertar a esquerda do alvo. Se ele sopra para a direita, ele vai acertar a direita do alvo, ele vai se desviar. Em quantos por cento ou em quantos graus esse desvio vai se dar depende da velocidade do vento. É claro que isso depende também da potência da sua arma. A arma menos potente, o vento vai atuar nela com uma influência maior. A mais potente, ela vai demorar um pouco mais de tempo, ela vai precisar de percorrer um pouco mais de distância no ar para poder começar a sofrer uma deriva muito forte. Então os ventos da direita ou para a esquerda fazem o projétil derivar ou para a esquerda ou para a direita. Os ventos que sopram para cima ou para baixo, da mesma forma e na mesma ordem, vão fazer o seu projétil derivar para cima ou para baixo. E os ventos longitudinais, eles, além de fazer o seu projétil variar, porque os ventos longitudinais é aqueles que ou sopram na direção que você deu o tiro, ou sopram ao contrário de onde está indo o projétil. Eles vão fazer o seu projétil derivar, sobretudo por causa de um efeito que eles vão ter na velocidade do projétil. Porque se ele sopra contra o projétil, ele vai fazer com que o seu projétil tenha uma velocidade um pouco menor. E essa velocidade um pouco menor, como eu falei lá no início, está em função de uma carga de ar que ele recebeu aqui fora. Como ela é propulsionado a ar e depois que ele sai da boca do cano, ele encontra o mesmo meio que o impeliu do cano, de dentro do cano, lá fora, atuando contra ele, essa deriva acontece no aspecto dele perder estabilidade, né? Eu vou colocar até um vídeo de uma piorra rodando, e você vai ver que quando você roda uma piorra, um peãozinho, quando ele está em alta velocidade, ele roda, ele chega, que a gente chama falar de dormir, ele chega quase que parar em torno do próprio eixo. Então você imagina que aquela hora que ele dormiu ali, a hora que você atirou, o projétil saiu, ele pegou o máximo de aproveitamento de raia do seu cano e ele está estável. Você vai ver que à medida que ele perde velocidade, que a piorra perde velocidade, o peãozinho, ele começa a rodar descontrolado, até que ele descontrola totalmente e cai. É isso que acontece, a deriva do projétil, principalmente com ventos contrários.
faz acontecer com o projétil a mesma coisa que acontece com o peãozinho ou com a piorra quando você gira ela. Então ele começa, ao invés de rodar assim, ó, girar assim, ele começa a girar descontroladamente, derivar, e esse descontrole, dependendo da força do vento, influencia em jogar ele um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, ou um pouquinho dos lados, mas sobretudo vai diminuir uma coisa no seu projétil: o poder de impacto, porque ele já não está mais girando de forma a concentrar toda a energia dele no alvo. Ele está girando descontroladamente, perdendo muita energia com isso, e ele, ao invés de pegar, como o projétil é feito com uma ponta diferente da asa, que é aquela parte onde o ar entra nela para impulsionar. O projétil são feitos em segmentos diferentes, existe uma ponta, às vezes essa ponta é redonda, às vezes é certinha, e aqui tem a asa para poder pegar o vento, e ela também se abrir quando ela atinge o alvo. Se ele gira descontrolado, ele pode, ao invés de deixar de atingir o alvo, ele pode deixar de atingir o alvo de frente e atingir ele de lado, e automaticamente a distribuição de energia será prejudicada. Então o vento longitudinal contrário, ele prejudica muito a potência do tiro. E o vento longitudinal a favor, ele faz uma coisa: ele aumenta a velocidade do seu projétil, podendo te fazer errar, porque quando você zera a luneta, você zera dentro de uma velocidade X que a sua arma está dando aquela distância. Então, se a velocidade aumenta, ele vai automaticamente andar mais tempo em trajetória retilínea e acertar o alvo acima um pouquinho do que você mirou. Então, normalmente esse vento ele é benéfico no aspecto de te ajudar a ter mais potência na sua arma, mas ele faz você errar, porque ele produz uma deriva um pouquinho para cima se ele consegue aumentar a velocidade do projétil, e isso se consegue com facilidade. Às vezes a pessoa que dá um tiro perfura uma determinada coisa a uma distância, e no segundo ele não perfura. Às vezes ele não contou ali, na hora que a maioria dos atiradores fazem só o tiro mesmo por fazer, por divertir, ele não conta o vento que soprou a favor naquela hora. Existe, é claro, um aparelho chamado anemômetro, que ele é usado para poder medir a velocidade do vento, mas pouca gente tem, ele é caro, e para arma de pressão, como a gente não atira a longa distância mesmo, distância muito grande, eu não sei se é um investimento que vale a pena, mas existem meios de você tentar descobrir a velocidade e a direção do vento sem você precisar de investimento, para você saber acerca do seu tiro, o que desvio ele pode vir a ter, que deriva pode acontecer com o seu projeto. Um dos meios, por exemplo, é você observar, por exemplo, vento que move folhas no chão. Então o ventinho começa a sair uma folha, que é uma folha seca, ele está indo. Normalmente os ventos que fazem isto são ventos de até 5 km por hora. E um vento de 5 km por hora, ele é tão importante no seu tiro, por exemplo, que é uma distância, vamos tomar aqui sempre como base, cálculos para distância de 25 metros. Eu não faço tiro a essa distância porque eu não tenho espaço para isso. Mas para um tiro a uma distância de 25 metros, um vento de 5 km por hora, ele produz no seu projétil um desvio de 1,5 cm ao centro do alvo. Então, se ele está ventando para a direita, ele vai desviar 1,5 cm para a direita, se para a esquerda, 1,5 cm para a esquerda, se para cima, se para baixo, para baixo. Por isso que às vezes o cara faz um agrupamento, ele não consegue colocar, ele faz a mesma mira, às vezes ele está atirando com esse estativo, o tiro é apoiado, como o tiro não é indoor, não é num ambiente fechado, é um ambiente aberto, ele está apoiado, a arma presa, e ele acerta um tiro aqui, um tiro um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, sempre levando em consideração aqueles 5 centímetros do alvo, ele agrupa bem ali dentro, mas não agrupa um dentro do outro, porque o vento, numa velocidade tão pequena, faz um desvio desse. Nós estamos tomando por base a arma com calibre 22, esse desvio é para a arma 22. Um vento, por exemplo, você olhando a natureza para saber o vento, é claro também, a direção é só você ver em que direção a coisa está andando, que você sabe, o vento está para a esquerda, porque as coisas estão se deslocando para a esquerda, para a direita, porque estão se deslocando para a direita, para baixo, porque elas estão vindo mais para baixo, fazendo aqueles voos que normalmente são giros que o vento dá, ou para cima, porque estão subindo. A direção você sabe
de acordo com a direção que as coisas que o vento impele toma. Agora a velocidade é mais ou menos nesse cálculo. O vento de 5 km move em folhas. Ventos de 10 km movem bem galhos de árvores. Você começa já a ver o galho da árvore deitar. Ele tem força, para você ter ideia, força suficiente a 10 km por hora para pegar um galho de uma árvore de uma grossura assim e através das folhas jogar ele para trás e balançar e ele começar então a ficar também à deriva com o vento. Um vento desse já tem 10 km. Um vento desse, por exemplo, que está movimentando a árvore, ele pode mudar o seu projétil, além desse 1,5 cm que muda um vento de 5 km, um de 10, muda isso em mais 0,8 centímetros. Então você vai ter um desvio de 2 centímetros e 3 milímetros a 25 metros, com um vento desse que já balança os galhos das árvores. Vento que arranca folhas em árvores e agita violentamente a árvore. São ventos numa média de 40 km por hora. Não é muito aconselhável o atirador fazer um tiro numa velocidade dessa, se ele estiver disputando um campeonato, se ele quiser ter um bom agrupamento ou acertar ou abater um alvo. O melhor é ele esperar. Tanto que os atiradores que fazem campeonatos, conforme a situação do vento, como eles têm um tempo para poder completarem a prova, eles esperam para ver se o vento muda, com a mudança do vento, eles então fazerem o seu tiro com a velocidade do vento um pouco menor, para que eles percam menos em relação ao efeito que eles querem para o tiro. E é óbvio que o bom é você compensar. Está ventando para a esquerda, então vou mirar um pouquinho mais à direita do alvo, coisa pequena, onde do meu ângulo aqui dá milímetros aqui, mas para eu tentar ganhar a compensação dessa direção do vento. Outra forma de se calcular a direção do vento também, a velocidade do vento. Às vezes isso é muito usado por soldados que estão combatendo em áreas muito áridas, em desertos, lá não tem folha, então eles pegam um pouquinho de areia ou de pó da terra, erguem a altura de 1 metro do solo e soltam aquele pó devagarzinho e vê que direção aquele pó está tomando. A direção que ele estiver tomando é a direção que o vento está soprando. Assim ele sabe, é para a esquerda, é para a direita, é para cima, é para baixo, é para frente em relação onde eu estou, é para trás, está soprando contra mim. E também ele pode calcular a velocidade do vento com esse mecanismo. Se ele solta um pouco de ar a uma altura de 1 metro do chão, é claro que se ele soltar, vai soltando devagarzinho, não é soltar tudo de uma vez, e essa poeira se distancia dele a uma distância de 1 metro do chão, de onde ele jogou, uma distância de até mais ou menos 60 centímetros dele, ele está com o vento numa média de 5 km também. Agora, se ele solta e ela se distancia e vai cair já bem mais longe, distância cerca de 2 metros, ele tem ventos de 10 metros, e se ele solta aqui, aquilo vai para muito longe, chega até vir contra o olho dele, ele está com ventos da ordem dos 30 a 50 km por hora. Há atiradores da Primeira Guerra e da Segunda também, snipers, que se valeram muito desses mecanismos para saber a direção do vento e como vencer no tiro que eles pretendiam fazer. Então, basicamente, o que os ventos influenciam na balística é nisto aí, tá? Lembrando que vento tem temperatura, a gente vai falar, está chegando uma frente fria, chegam os ventos frios, está chegando agora uma onda maior de calor. Sempre se lembre, o projétil tem mais dificuldade, então ele é menos veloz com ventos frios, e ele tem maior velocidade em ventos quentes. Isso tudo influencia um tiro que é feito. Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Como nós estamos falando de arma de ar de pressão por ar, perdão, as nossas distâncias alcançadas são pequenas. Eu admiro as pessoas que põem aí no canal vídeo com tiros a 100 metros com a Hatsan, a 150 metros, porque são tiros que são difíceis de fazer realmente. Mas se você levar em consideração que o exército de Napoleão, por exemplo, eles tinham arma de ar comprimido nas fileiras dos soldados deles, né? O Iraque, o exército do Iraque lutou contra os americanos, tinha arma de ar comprimida. A Síria tem, soldados usam, né? Hoje não é muito usual, porque é uma coisa complicada de recarregar, de fazer o municiamento em si.
mas existe. Para eles, esses cálculos são essenciais. Então os ventos influenciam assim a balística, e a gente precisa de ter esse cuidado e não se considerar que não é bom atirador, porque você não põe às vezes um tiro dentro do outro, ou sempre muito bem agrupado. Às vezes você está tendo uma influência do vento e não sabe, e isso vai prejudicar o seu tiro. Então tá aí mais um vídeo sobre balística. Eu espero que vocês gostem, e eu pretendo colocar no canal aí vídeos sobre a história, por que tem esse nome sniper, quais foram os melhores snipers, algumas coisas que enriqueçam a parte teórica do tiro e a história do tiro no nosso país e nas armas de pressão. Ok, espero que vocês gostem. Um abraço, é Arquimedes de Caratinga.